Bom, gente, então vamos pensar um pouquinho no processo de conservação desses solos, né? A gente já sabe que a erosão corresponde ao processo de desgaste do solo. A gente já sabe que em áreas de encosta, esse processo de erosão, quando a encosta é desmatada, ele é muito acelerado. Então a gente vai pensar um pouquinho nesse processo de conservação. Lembrando o seguinte, a principal causa para a perda de solo, para a erosão de solo, principalmente em países de clima tropical, é a expansão das áreas agrícolas e de áreas de criação de animais. Em países tropicais, você tem cultivos que são super valorizados, principalmente do hemisfério sul, né? Países essencialmente agrários, onde a expansão dessas áreas de agricultura ela acaba ocorrendo de forma muito rápida e comprometendo a cobertura vegetal, expondo esses solos a um desgaste. E aí existe o seguinte, hoje a gente tem, por exemplo, em solos desgastados, produtos químicos que recompõem os minerais que são perdidos. Mas existem algumas técnicas que são utilizadas para a gente poder evitar que haja perda de solo e que são muito utilizadas. Primeira técnica, então, de conservação de solos é o chamado terraceamento. O que é terraceamento? É quando você pega uma área de encosta e aí constrói terraços, como se fosse um degrau aqui ao longo da encosta, e aí cultiva nesses degraus, quer dizer, nessas áreas planas, nesses cortes planos que são feitos ao longo da encosta, você desenvolve os cultivos agrícolas. É muito comum isso ser feito em países da Ásia, nas Filipinas, o Japão faz isso, a China faz isso. Aproveitam aquelas áreas de cordilheiras que você tem ali ou de áreas de montanhas isoladas, principalmente em países onde você tem restrição de espaço, e aí aproveita a encosta e constrói o terraço. A vantagem dos terraços é que eles diminuem a força do escoamento superficial, ou seja, quando a água da chuva desce, ela não vai escoar com toda a força pela encosta carregando o que tiver, promovendo esse movimento de massa que nós chamamos. Ela vai lentamente caindo e infiltrando nesses terraços que são feitos. Além do terraceamento, a gente tem o plantio em curvas de nível. O que é cultivo em curvas de nível? É quando a gente, ao longo de uma área de encosta, nas diferentes cotas altimétricas, ou seja, nas diferentes altitudes ao longo da encosta, a gente alterna cultivos que tenham um impacto maior na retirada de nutrientes com cultivos que tenham um impacto menor na retirada de nutrientes. O que isso tem a ver com a preservação do solo? Quanto mais você retira nutrientes desse solo, mais frágil ele fica e mais sujeito ao processo erosivo ele também fica. Então, você alternando cultivos ao longo das diferentes curvas altimétricas, ou seja, ao longo das diferentes altitudes do relevo, você, consequentemente, alterna também os impactos que esses cultivos têm na retirada de nutrientes expondo esses solos. Além das curvas de nível, também é comum a gente usar associação de culturas. Associação de culturas corresponde a você associar numa mesma área de plantação culturas que deixem o solo mais exposto, principalmente à erosão provocada pela ação das chuvas, algodão, café, por exemplo, que não deixam o solo totalmente recoberto, quer dizer, deixam áreas expostas, com outras culturas, como leguminosas, o feijão, por exemplo, que cobre bem esse solo e protege bem esse solo. Então você alterna, você combina, na verdade, você associa culturas que expõem mais com outros que expõem menos, dessa forma você diminui as perdas de solo. Além disso, a gente tem também a ideia de cultivo de árvores. Cultivo de árvores, Maurício? Sim. Associação de culturas, curvas de nível e terraceamento são técnicas muito utilizadas para diminuir o impacto da erosão provocada pela ação da chuva, erosão pluvial.
Porém, existe um outro agente erosivo que também acaba desgastando, levando a camada superficial, fertilidade do solo, provocando desgaste nesse solo, que é o vento. Então, quando você cultiva árvores, você cria uma espécie de barreira em forma do cultivo agrícola, evitando que o vento provoque desgaste dessas áreas. Bom, se você não usa nenhuma dessas técnicas de conservação, se você desmata esse solo tanto em áreas de encosta quanto em áreas planas, você expõe esse solo aos processos erosivos. Esses processos erosivos eles vão corresponder principalmente a dois processos. O processo de formação de vossorocas. O que são vossorocas, Maurício? Quando você cria sulcos no solo. Ele vai perdendo, ele vai se desgastando, vai desmoronando e criando sulcos, veias abertas de solo desmoronado, ok? Ali significa que não há mais nutrientes para sustentar aquele solo. Então aquilo ali acaba desmoronando. Além das vossorocas, o que nós já falamos aqui também, que são os movimentos de massa. Quando as encostas desmoronam sob a ação de chuvas muito fortes em solos desprotegidos. Ok?